Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, mais uma vez, para gravar um episódio maravilhoso, fantástico. Estamos aqui em Goiânia, gente, a capital do Goiás, essa cidade maravilhosa que tem nos recebido de maneira incrível. E eu, Regis Bezerra, estou aqui, né, para gravar um episódio com um grande amigo, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Para mim é um mentor, tá? E eu tenho o privilégio de tê-lo aqui comigo na mesa do Dreamcast, Sonhos e Propósitos. Ele, Thiago Kennisley. É isso meu aí. amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Deus Amém. abençoe. E aí? Firme e forte, graças Firme a e Deus, forte? né? Na benção. Cara, olha, Que honra primeiramente, tá aqui, a honra é toda minha, né? Eu sempre queria ter esse privilégio de ter você aqui. Eu falo que eu tenho muitos Thiagos que já passaram por aqui. É verdade. Tá? E você mais um Thiago, eu tenho certeza que os Thiagos têm muita coisa a agregar, né? Como tem agregado já na nossa vida. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Thiago, gente, que é muito interessante. É muita coisa que o Thiago tem aqui. Thiago Kennisley é um multimilionário, né? Multiempresário que comanda um ecossistema de 9 empresas com faturamento superior a 75 milhões. Irmão, que bênção, né? Uma bênção, graças a Deus. Olha, e tem mais. Autor do Método Relacional e do livro Trilha de Milhões. Thiago compartilha sua expertise através das suas obras e mentorias com mais de 300 mentorados entre Brasil e Estados Unidos. Ele é referência no mundo dos negócios. Thiago, cara, como que faz para fazer tudo isso? Como que você divide seu tempo 24 horas no dia para comandar tudo isso, cara? Irmão, que bênção tá aqui, viu? Eu quero aprender, eu quero aprender. É uma ciência, irmão, é uma ciência. Cara... Mas você sabe que eu brinco muito sobre isso, né, Regis? Eu tenho falado com as pessoas, cara, se Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Flávio Augusto, por que não dizer, né? Os grandes homens do nosso tempo, que tem somente 24 horas, tem conseguido fazer grandes coisas, eu preciso modelar e me inspirar nessas pessoas. Uau. E quando eu olho para a história desses grandes empresários, o que eu vejo é algo que eu já trago, né, que nós trazemos como nosso tema central, que é a intencionalidade, né? Nós fundamos aí o método relacional, que é relacionamento estratégico e intencional. E o que eu aprendi ao longo desses 24 anos de experiência, né? Desde executivo até empresário, foi que de fato você precisa ser intencional em tudo aquilo que você faz. Só que existe um grande desafio que as pessoas elas confundem intencional e intencionalidade com interesse. São duas coisas totalmente diferentes. Quando você é uma pessoa intencional, você é uma pessoa seletiva, focada e direto ao ponto. Quando você é uma pessoa interesseira, você está sempre de olho na próxima oportunidade para você sugar algo de alguém ou de alguma situação. Então, sempre que você ouvir o termo intencional, é importante você entender que intencional está muito mais ligado à intencionalidade de seleção. E seleção, mais uma vez, está ligado a você ter clareza daquilo que você quer, de onde você quer chegar, daquilo que você faz. Então, quando você tem clareza do que você é, clareza de onde você quer chegar, ser intencional é muito mais fácil. E, naturalmente, selecionar aquilo que você vai fazer ou não dentro das suas 24 horas também deixa de ser um peso. O grande problema é que em determinado momento da sua trajetória profissional, em algum momento você olha e fala assim, puxa, mas eu não posso deixar o fulano para trás. Ah, mas eu tenho que atender o ciclano, eu tenho que atender o fulano, por quê? Não, mas é que são fases diferentes da sua vida e do seu negócio. Isso. E para cada fase você atua de uma forma diferente, né? A própria palavra diz, né? Em São Paulo, Coríntios 13, se não me engano, né? Ele fala assim, quando eu era criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança, falava como criança. Depois que eu me tornei adulto, as minhas ações, as minhas atitudes, elas precisam mudar também. O meu jeito de falar, o meu comportamento, os lugares que eu acesso, as pessoas que eu converso, os lugares que eu vou, ele é diferente. Então, quando eu entendo que para cada momento da minha vida pessoal e profissional, eu preciso ser intencional na direção de algo, e esse algo é meu sonho grande, é minha meta grande, né, a minha meta futura, aquilo que eu quero ser, onde eu quero chegar, os lugares e as pessoas que eu quero acessar, então fica menos pesado você fazer essa seleção, fica menos pesado você não... Você consegue não atender todo mundo e não sofrer com isso. Entendo. Você consegue, sabe, você fica tranquilo em não fazer tudo que te pedem para fazer. Aí é o que nós chamamos de priorização, de fugir da procrastinação, aí tem muitos conceitos, né, meu irmão? Mas eu penso que o principal é você saber com clareza onde você quer chegar, porque quando você sabe com clareza onde você quer chegar, o próximo passo é você, sim, selecionar o que você vai fazer nessas 24 horas para que elas possam produzir ainda mais e mais frutos.
e ter pessoas boas do seu lado, né, meu irmão? Com Que é sempre muito certeza. importante. Porque não é só deixar de fazer por deixar, mas é delegar também. Determinadas coisas que você fazia no início da sua empresa continuam precisando ser feitas, só que agora outras pessoas podem fazer, não obrigatoriamente você, né? E nessa jornada sua no empreendedorismo e por aí vai, você teve dificuldade em fazer aquela transição do sair do campo operacional e delegar, começar a delegar? Porque assim, eu confesso para você que eu tive essa dificuldade. Aham. Eu queria fazer tudo, cara. Eu queria para mim assim, não, se não fosse eu, não daria certo. Aham. E eu tinha que estar na frente, em tudo. Então, eu vendia, eu ia lá, fazia parte também da instalação, eu checava, fazia o trabalho de gerenciamento e por aí vai. Até que um dia, na casa do Bruno Avelar, o querido Flávio Augusto, eu fiz uma pergunta para ele, ele me deu um baita no conselho, né? Sobre essa questão. Ele falou, cara, você não tem uma empresa, você tem um trabalho. É isso aí. Você é um funcionário da sua empresa. Você está ali 24 horas procurando sempre fazer tudo, e não é por aí. Então, eu recebi um conselho que, cara, demorou eu conseguir entender e colocar em prática, porque até então eu estava com aquele costume de querer fazer tudo e não confiar. Como que foi para você isso? Meu irmão, olha, eu costumo dizer que Deus me deu a graça de muito cedo saber onde eu queria chegar. Uau. Mas muito cedo. Você sabe que eu escrevi o livro Trilha dos Milhões? Um agafe nosso, eu podia ter trazido o livro, né? Podia ter Cadê? trazido. Não tem? Mas não tá aqui, não. Nossa, cara. Mas tudo bem, na próxima. Na próxima, vai ter Lá próxima. em Kansas City, você me espera. Ah, Você me isso espera. sim. No livro eu conto, né? Que o livro é Trilha dos Milhões. Você pode sair da periferia e construir negócios milionários. Ok. Esse é o nosso tema do nosso livro. Então, e aí, olha o que aconteceu. Eu, desde muito cedo, aos 9 anos de idade, eu ia para a escola pública, claro, morava na periferia, né? Era como com 3 bairros de distância da minha casa na escola, e eu ia a pé. Aliás, nós íamos de ônibus, eu, a minha irmã e os coleguinhas da escola. Só que em um determinado dia, com 9 anos, o cobrador colocou o pé na minha cara e disse o seguinte: hoje você não vai mais, você já está bem grandinho, e a partir de agora, se você quiser ir, você precisa pagar. Aquilo foi um motivo de muita vergonha para mim. Só que nada foi tão importante para a construção da minha trajetória profissional como aquele pé na cara, sabe? Eu costumo dizer isso. Você recebeu um pé na cara, literal. Literalmente. Ele colocou o pé e falou assim: você não vai mais. Eu lembro de encostar o rosto no pé dele mesmo. Foi uma coisa bizarra. E eu desci, morrendo de vergonha, afinal de contas, meus amiguinhos estavam ali, a minha irmã, as pessoas que me viam. Não sei se você lembra, né? Não sei quanto tempo tem que você saiu do Brasil, mas em especial em Goiânia, nós tínhamos um bairro de periferia. Esse ônibus passava uma vez pela manhã e uma vez pela tarde. Então ele passava uma vez, ia e voltava, depois ele ia e voltava uma vez à tarde. Então você perdeu esse ônibus, ou você vai a pé, ou você vai, não tinha outro jeito. E eu lembro que eu desci desse ônibus e todas aquelas pessoas que iam naquele horário de ônibus eram pessoas que eu via todos os dias. Então a vergonha foi muito maior. Bom, mas Thiago, onde é que você quer chegar? Eu quero dizer que naquela oportunidade eu entendi que o mundo não era justo, que os meus pais, eles tinham limitações financeiras, de conhecimento, enfim, e que se eu quisesse verdadeiramente ser alguém na vida, eu teria que correr com as minhas próprias pernas. Uau. Com 9 anos de idade. De idade. E aí, daquele momento pra frente, eu entendi que a partir de agora eu teria que ir a pé. E aí, aquela história, com todas as limitações financeiras, a chinela havaiana era uma só. E não é essa chinela havaiana que tem parceria com a Dolce & Gabbana hoje, não, tá, turma? Não é essa aí, não, tá? Aquela que tinha a presilha lá de baixo. Aquela da correiazinha azul ou preta. Isso. E que quando ela estourava embaixo, você colocava um grampo, esquentava o grampo da sua mãe lá no fogão. Já vivi isso. É bem assim. E ele era o meu calçado de ir pra escola o ano inteiro. Então, ele chegava no final do ano, sabe quando chega aquele lugar onde seu pé é mais forte, né? No calcanhar, no dedinho, já tá até afundado, né? Por fim, você não tá pisando mais na chinela, você tá pisando no chão. Tá pisando no chão mais mesmo. ou menos assim. Então, eu entendi nessa oportunidade que se eu quisesse ter uma coisa, ser alguém diferente, eu precisaria andar com as minhas próprias pernas. E que o mundo não era justo, mas que, cara, ou eu olhava pra isso e ia sofrer, ou eu olhava pra isso e ia construir o meu futuro. Então, entendi isso, comecei a seguir então para a escola com a chinelinha havaiana, com o uniforme furado, sabe, chegava suadinho lá com o pezinho de Toddy, porque não tinha asfalto nos bairros, os bairros eram sem asfalto. Então quando você chegava na escola, o pé tava vermelhinho de Toddy mesmo, ali era sujeira mesmo, né? Só que aí aos 12 anos, eu lembro assim com clareza, eu fazia a 6ª série, 5ª para a 6ª série, e eu lembro de olhar para a mesa do professor e projetar. Olha só que loucura o poder da visualização. Não sabia que era isso, mas aos 12 anos eu olhei para a mesa do professor e me vi de terno, gravata,
com uma calculadora, uma agenda e um telefone, e eu sendo o chefe dando ordens em pessoas. Naquele momento, com 12 anos de idade, eu decidi que eu seria administrador de empresas. Que eu queria ser um cara, eu queria ter empresa, eu queria mandar nas pessoas. Era como eu pensava. Então, para mim, sempre foi muito, muito claro. Eu não tive o problema do adolescente que não sabe o que quer ser. Eu não tive o problema do adolescente que, e agora? Que eu vou... Não, eu sabia com clareza que eu queria fazer. Quando eu terminei o 2º grau, eu queria fazer administração de empresas. Eu fui lá, passei em 2 faculdades, administração de empresas, comecei a trabalhar na minha área. Então, eu não tive esse problema. E aí, assim que eu entrei numa empresa que eu fiquei por 19 anos, eu comecei a projetar quem eu seria naquela empresa nos próximos anos. Eu olhava e falava assim, puxa vida, eu quero representar essa empresa fora do meu país. Eu quero ir para fora do país e eu vou ser a pessoa que vai levar a empresa para fora. De repente, eu estava fazendo isso. Eu quero ter uma equipe muito grande, eu quero vender, eu quero gerar negócio, eu quero construir. Então, para mim, eu sempre pensei 10, 15 anos na frente. Logo, quando eu virei um executivo de fato, eu olhava e falava assim, cara, para eu fazer tudo o que eu quero fazer, eu não posso ser um operacional. Então, eu descobri sozinho. Okay. É claro que sozinho, né, orientado ali pela faculdade e tal, pelo meio que eu vivia, mas eu já sabia que se eu queria andar muito, representar minha empresa fora do país, buscar conhecimento fora, as coisas tinham que continuar acontecendo aqui dentro. Então, para mim, foi muito tranquilo. Só que eu vivi um problema por conta disso, Regis. Qual era o problema? A empresa é uma empresa familiar, onde, quando eu comecei a trabalhar nela, ela tinha 34 funcionários. Eu lembro que ela faturava R$700 mil o ano inteiro. Uau. Eu saí de lá, a empresa tinha 300 funcionários e a empresa faturava R$50 milhões o ano inteiro. Então, quer dizer, a gente ajudou a construir esse negócio. Só que, junto com isso, eu comecei a ter alguns problemas. Por quê? Porque os meus pares, que eram gerentes também, eles não conseguiram fazer essa transição. Eles ficavam no operacional e, de repente, eu estava indo para fora do país. Eu, como comercial, como vendedor, bom vendedor que sempre fui, cara, começava a ir para fora do país para poder buscar negócio, participar de feira, participar de evento, e eles ficavam trabalhando. Cara, esses caras ficaram muito bravos, porque enquanto eles estavam lá trabalhando, pegando no pesado mesmo, eu estava viajando e eu já tinha debaixo de mim, eu era o único gerente da empresa que tinha abaixo de mim gerentes. E tinha abaixo de mim supervisores. Então eu não tinha um cargo de diretoria, mas efetivamente eu era um diretor da área, né? Com 120 representantes espalhados por todo o Brasil, pelo menos 6 supervisores regionais, 4 gerentes internos, e eu viajando o mundo, levando a empresa para fora, buscando conhecimento, enfim. Então, para mim, fazer essa virada de chave foi muito fácil. Muito fácil. O que me ajudou muito quando eu comecei a empreender. Hoje, por exemplo, nós temos 9 empresas, eu não tenho nenhum funcionário que responde para mim. Todos os funcionários respondem para sócio, eu só tenho sócios. Por quê? Porque para mim é muito claro que, cara, ou eu estou no board de operação ou eu estou no board de decisão. Se eu tiver no board de operação, eu não vou conseguir fazer tudo isso que nós temos feito hoje, entregando conhecimento, palestrando, mentorando, gerando conhecimento para mais e mais pessoas. Então eu entendi isso com muita clareza. Ou eu vou operacionalizar e show, vai ser bom, vai dar certo, vamos ganhar uma grana, vamos crescer, ou eu vou transformar a vida de pessoas. E para transformar eu vou precisar de mais tempo. Então, para mim foi razoavelmente tranquilo, porque a situação, desde os 9 anos de idade, me impôs isso, sabe? E como foi para você, por exemplo, você fazer tudo isso, né? Se tornar... Você teve essa clareza de que tudo isso se tornaria um propósito na sua vida. Porque até então, pode ser que as pessoas começam... Até pelo pensamento, poxa, e não é errado isso, tá? Poxa, eu quero viver uma vida legal, quero ter meu dinheiro, quero ter uma vida estável, uma certa... uma vida bacana financeiramente dizendo, né? Quando foi que, na verdade, a sua visão mudou com relação, cara, isso aqui é um propósito, ou seja... Hoje você é um baita de um mentor, tem vários mentorados, leva esse conhecimento para muitas outras pessoas, centenas de pessoas, e está agregando muito na vida de outras pessoas que também estão alavancando seus negócios. Legal. Quando foi que para você abriu assim, essa visão de, na verdade, fazer isso se tornar um propósito? Legal. Assim? O Regis, mais uma vez, é muito engraçado porque Deus me deu a graça de fazer sempre o que eu gosto de fazer. Olha que isso é um privilégio. Cara, privilégio. Eu nunca trabalhei no que eu não gosto. Você fala assim, Thiago, você já fez... Não, nunca tive problema com trabalhar sábado, domingo, feriado, final de semana, à noite. Nunca. Cara, segunda-feira pra mim nunca foi... E não é clichê, não. É porque é verdade mesmo. Cara, eu sou apaixonado em trabalhar, então nunca tive problema. Só que
eu entendi, com esse processo todo, de sair da periferia, de passar por essa transformação, eu entendi, quando eu tive a primeira vez na Alemanha, em 2014, eu cheguei naquela cidade, olhei e falei assim, naquela oportunidade eu lembro que eu gastei 50 mil reais para estar lá. Em 2014, 50 mil reais era muito dinheiro, irmão. Era muito dinheiro. Era a minha primeira viagem internacional para a Europa, sem falar inglês, e eu fui. Quando eu cheguei, eu falei assim, bom, aqui estou. Quantas pessoas que viveram no meu bairro, que estudaram na minha escola pública, que tiveram nos lugares onde eu estava, têm a oportunidade ou vão ter um dia na vida de estar aqui onde eu estou hoje. Cara, quando eu olhava, eu fazia uma reflexão, praticamente ninguém teria condições de viver aquilo que eu estava vivendo. O que eu fiz? De lá, eu comecei a montar a minha apresentação. Eu lembro que eu cheguei num sábado à tarde, eu ia ficar 7 dias na Europa a trabalho. Regis, é meio maluco o que eu vou te falar aqui, mas é verdade, irmão. Ano passado eu fui 12 vezes para os Estados Unidos, 9 vezes eu fui palestrar. Se a minha palestra é no sábado, eu chego sexta-feira cedo, eu sempre tomo esse cuidado de colocar para chegar antes, questão de voo, essa coisa toda. Cara, mas dali, eu já conheço o mercado, eu já aproveito para estudar o mercado. Geralmente você faz check-in no hotel a partir das 14 às 16 horas, Estados Unidos, né? Então eu aproveito para chegar cedo, me deslocar, vou pro hotel. Se eu conseguir no dia fazer um estudo do mercado, faço o estudo do mercado, no outro dia eu estou disponível para o evento. Terminou o evento, cara, no dia seguinte eu tô voltando. E as pessoas sempre olharam e falaram, Thiago, você é maluco? Eu falei assim, não sou maluco, eu sou focado. Eu sei o que eu quero. Então eu lembro quando eu fui pra Europa, foi exatamente assim, eram 5 dias de feira, eu coloquei um dia, saindo um dia antes, chegando um dia antes, saindo um dia depois. Eu lembro que eu cheguei no hotel, eu deixei as minhas coisas e eu fui sábado à tarde rodar a vizinhança. Eu fiquei numa cidade chamada Colônia, a feira era em Düsseldorf, uma das maiores feiras de varejo que tem, e eu fui rodar a vizinhança para ver o que tinha de novo no varejo. Eu sempre trabalhei com varejo. Por quê? Porque eu queria de lá mandar informação para cá, aqui para Goiânia, para o meu chefe, para as pessoas que trabalhavam comigo, e eu queria que as pessoas soubessem. Eu ia para a feira, cara, e eu ficava mandando, gente, está acontecendo isso, olha essa tendência, vai acontecer tal coisa. Bom, voltava da feira, voltava dos eventos, eu tinha uma apresentação pronta, eu palestrava para os meus pares, para os meus colaboradores, para a minha equipe. Então, eu sempre gostei de compartilhar. Isso para mim é muito claro. Eu nunca fiz uma viagem para fora e voltei sem compartilhar, porque na minha cabeça é o seguinte, cara, a maioria dessas pessoas nunca poderão ter acesso ao que eu tive, eu estou tendo essa oportunidade, eu quero ceder essa oportunidade para as pessoas. E assim eu fui fazendo. 2014, aí, a partir de 2015, todo ano indo para os Estados Unidos para uma feira de varejo também, mas de tecnologia, NRF. Cara, Nova York, toda início de ano, janeiro, fevereiro, e eu voltava e treinava as pessoas, De repente eu comecei a treinar os clientes. Quando deu 2018, eu fui fazer um curso no MIT, em Boston, Cambridge, né? Fui para o MIT, aí foi transformador. Porque você imagina você tá numa faculdade que já entregou mais de 126 prêmios Nobel. Cara, desses 126 prêmios Nobel, cara, eu estava sentado em cadeiras que esses caras tinham sentado. Eu estava estudando no ambiente que esses caras tinham estudado. Eu olhei e falei, cara, esse negócio não pode mais ficar só em mim. Por mais que eu sempre estou compartilhando, isso precisa virar um negócio. Porque eu quero que mais e mais pessoas conheçam, entendam e aprendam sobre isso. Fui fazer um curso de inovação. Eu voltei com 5 palestras agendadas. Eu lembro assim com clareza. Coca-Cola, RD Station, eu falava para 300 donos de agência. Tinha uma empresa Vitamed, que é uma empresa aqui também do grupo Coca-Cola aqui de Goiás. Uma empresa de tecnologia que atendia a nossa empresa. E a outra na pastoral do empreendedor dentro da igreja. Então eu saí com 5 palestras e falei assim, cara, eu quero viver disso. Uau! E eu voltei, irmão. Eu voltei e comecei a fazer. Comecei a fazer, e quanto mais eu fazia, mais as pessoas me chamavam para fazer, até que em 2021, assim que abriu os primeiros cursos ali depois da pandemia, o Thiago Brunet estava fazendo um treinamento que era a Escola Wisdom. Ele tinha esse treinamento para 40 pessoas apenas. Eram 40 pessoas selecionadas. Na época, eu lembro até o valor. A gente pagava 12 mil reais para estar 2 dias com ele lá e tal. E eu falei, eu vou nesse negócio. Eu quero entender como isso é que em que faz. ano? 2021. 2021. Logo na viradinha. Acabou a pandemia, começou a abrir. Ele começou a gerar os cursos dentro dos hotéis ali em Alphaville e tal. Eu falei, vou bater lá. Cara, fui. Na hora que eu fui, ele falou uma coisa que foi o seguinte. Aí foi virada total de chave. E aí tudo isso para te dizer que nesse momento eu entendi. Ele falava assim, olha, o propósito... E ele falava muito sobre propósito. Ele fala muito sobre propósito. Mas ele falava o seguinte, olha,
o propósito é muito importante. Ele explicava quando, pra você aprender a identificar quando era propósito e quando não era. Mas ele falava uma coisa: as pessoas confundem, elas acham que para você viver do seu propósito, você tem que fazer tudo de graça. E não é verdade. Você não tem que fazer de graça. O propósito, quanto mais você cobra, quanto mais você consegue monetizar, mais você consegue fazer com que ele chegue mais e mais pessoas. Por quê? Porque o propósito ele precisa ser financiado para você chegar num número muito grande de pessoas. Isso. Porque senão não é propósito, é uma ajuda pessoal que você dá pro A, pro B ou pro C. Tá tudo certo. Nessa hora eu entendi que não dava mais para conciliar trabalho CLT e eu ainda era CLT, 2021, isso foi ontem. Caraca! Foi ontem. Sério? Não dava mais. Desculpa, não foi 2021 que ele. 2021 já não era CLT mais, já era empresário, que eu deixei de ser CLT final de 19. Desculpa. Ainda assim é pouco tempo, né? Não, pouco 4 tempo. anos, 4 anos praticamente. Mas eu entendi que não dava mais para conciliar o trabalho pesado nas operações e cumprir o propósito. Nesse momento eu falei, cara, eu quero viver disso. Eu quero viver de levar conhecimento para as pessoas. Eu quero viver de ensinar as pessoas, porque ou eu acredito nisso e invisto tudo que eu tenho nisso e coloco força e intensidade nisso, ou eu vou passar uma vida trabalhando em coisas que eu gosto também e fazendo aqui treinamento devagarzinho e tal, e isso não vai crescer. Aí foi quando eu conheci o ecossistema lá do Poder do Network, né, que nós conhecemos bem. 6 meses depois foi o primeiro Poder do Network, início de 2022. Eu lembro que eu conheci o ecossistema do Poder do Network por conta do Thiago Brunet. Que eu falei, cara, eu sempre gostei de buscar conhecimento fora do país e agora eu tinha uma referência. Era um cara que falava de princípios, era um cara cristão, era um cara que não abandonava, por mais que ele estava buscando, fazendo negócios, ele continuava falando de Deus. Eu falei, cara, isso é a equação perfeita. Eu quero falar de Deus, eu não posso abandonar princípios, eu quero continuar trabalhando, eu quero ajudar pessoas. Onde esse cara estiver, eu tô atrás. E aí ele divulgou o Poder Network, ele estaria em janeiro de 2022, em Orlando, que foi o primeiro, e eu fui bater lá. Tava lá junto. Então, faltou a gente se encontrar lá, né? Porque eu tava lá. Não é? Faltou a gente se encontrar. De lá pra cá, eu nunca mais parei. Quer dizer, eu sempre fiz intencionalmente, eu sempre gostei de compartilhar conhecimento com as pessoas, mas eu não cobrava por isso. Eu fazia de graça. Enquanto eu não cobrava, eu era limitado. Por quê? Porque eu tinha que financiar. E aí, quando eu tinha que financiar, tudo que eu ganhava, tinha que dividir com os meus custos, com as minhas despesas e com a minha missão, com o meu propósito. Na hora que o propósito começou a se autossustentar, eu comecei a entender que isso que gerava aqui era, inclusive, podia ser muito maior do que o que eu tinha do outro lado. Isso. O fato é, hoje nós temos mais de 300 mentorados entre Brasil e Estados Unidos, pelo menos uns 20 mentorados individuais, high ticket, onde a gente consegue gerar muito valor, muito conhecimento e ajudar eles a ajudar outras pessoas também. Uau, que bênção. Muito legal. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, você falou que você comanda um ecossistema de 9 empresas e com certeza, como você bem disse, você tem vários sócios. Tem sócios, mais de 30. Né? Mais de 30 sócios. Cara, qual a importância de um sócio para uma pessoa? Porque tem pessoas que ainda têm aquele preconceito. Né? A sociedade é um casamento, não sei. Quando e qual é o requisito? Tá? Dá uma dica para nós que queremos alavancar o nosso negócio. Legal. E muitas vezes nós temos uma limitação grande, e eu tenho um sócio também, sabe? Às vezes assim, as pessoas se encontram numa limitação tão grande, mas elas têm medo de se aproximar de alguém para poder alavancar esse negócio. Qual é o requisito assim que você falaria, assim, o conselho número 1 para o requisito que você vai necessitar para ter um sócio? Legal. É fantástico você falar sobre isso, que nós dois temos um amigo em comum, um irmão de Mastermind, que é o Paulo Casaques, que já teve nesse podcast incrível. Isso. E ele fala, ele tem 2 conceitos que são incríveis e eu aprendo todos os dias com ele. O primeiro conceito que ele fala é o seguinte, ele tinha, na época, quando a gente se conheceu, ele tinha mais de 14 sócios, e ele falava o seguinte: eu nunca briguei com sócio. Por quê? Porque eu tenho o seguinte lema: eu quero conflito e não quero confronto. Eu quero conflito e não quero confronto. O conflito é legal, porque o conflito te faz pensar, cara, essa água tem que estar aqui mesmo? Ela não seria mais produtiva se ela tivesse 3 centímetros? Não, eu acho que se ela estiver aqui, dá um design melhor, o jeito que a câmera pega. Não, mas é porque se ela está aqui, o ângulo, quer dizer, isso gera debate, o debate é rico para o negócio crescer, certo? Então, quando você olha para isso, você fala assim, puxa, faz sentido. O segundo entendimento é o seguinte, cara, os pactos precisam ser muito bem feitos. Muito bem feitos.
Hoje eu tenho mais de 30 sócios. O maior desafio para os nossos mentorados é exatamente isso. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer escalar, mas ele tem dificuldade de soltar a operação. Tem dificuldade de confiar. Isso. É assim. Então, quando você mostra para o cara que o sócio, ele não é um cara para fazer o que você faz, mas ele é um cara para complementar aquilo que você faz. E aí, nesse momento, se o pacto está muito bem feito, você começa a confiar mais, você passa a confiar mais nesse sócio e o seu nível de cobrança para ele diminui muito. O problema é porque a gente traz um sócio para o negócio e a gente quer que o sócio trabalhe do mesmo tanto que a gente trabalha. Nem sempre isso vai acontecer. Cara, meu Deus, incrível você falar isso, porque eu caminho com algumas pessoas que sempre têm uma visão muito ruim de sócio, né? Até por causa disso, porque vem confrontos por questões de mas eu fiz mais do que ele fez, como que a gente vai dividir o dinheiro igual? Exatamente. Eu brinco com uma coisa, o seguinte, no meu livro eu escrevi isso, eu falo assim, ó, uma pessoa só busca um sócio por 3 motivos. Ou ele precisa de capital intelectual, conhecimento, ou ele precisa de capital financeiro, dinheiro, ou ele precisa de mão de obra. Só por esses motivos. Porque você concorda comigo? Dreamcast tá indo baita bem. Você e o Joab arrebentando, e cada dia traz gente melhor e tal. Vocês são sócios aqui. Thiago, eu gosto de você, eu quero te dar a sociedade. Não faz sentido. Não faz sentido. Você só vai dar uma sociedade se você quiser um desses 3 pontos. Você precisa de dinheiro. O tempo tá seco. Ou você precisa de dinheiro para tocar o negócio, ou você precisa de mão de obra, porque talvez o seu tempo não tá dando, do Joab, você precisa de mais alguém para dividir. Ou você precisa de capital intelectual, conhecimento, cara. Um conhecimento de YouTube, de viralização, sei lá, qualquer coisa. Se não for isso, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Então, quando eu trago um sócio, eu preciso trazer sabendo que esse cara vem para me complementar numa área que eu não entrego, que eu não atendo. Quando eu olho para ele e vejo ele entregando numa área que eu não entrego, a garganta realmente pediu arrego. Rapaz, eu não posso, a gente vai daqui a pouco. Então, fica tranquilo. Quando eu entendo isso, eu não cobro ele por aquilo que eu faço, mas eu começo então a acompanhar ele dentro daquilo que ele tem potencialidade, dentro daquilo que ele faz. E aí o nível de cobrança pode ir lá embaixo. Eu brinco sempre com o Paulo, eu lembro assim, o Paulo, às vezes eu terminava mentorias com ele na Califórnia, por exemplo. Eu no Brasil, ele em Orlando e os nossos mentorados na Califórnia. Califórnia tem 4 horas de diferença para Orlando, 5 horas para o Brasil. Nossa, é muito. A gente terminava a mentoria, às vezes 1h da manhã aqui no Brasil. Meu Deus. Meia-noite lá e 11 horas para os meninos. Cara, passava, no outro dia eu ia olhar, o Paulo já fazia mais 2, 3 reuniões na China, em Dubai, em regiões que era amanhã já do outro dia. Eu olhava aquilo e ele falava, Thiago, eu não posso cobrar meus sócios que estão no Brasil que trabalhem como eu. Afinal de contas, eu sou comercial. O horário da China é diferente. Se eu obrigar que o meu sócio esteja comigo 3 horas da manhã e do Brasil, 4 horas numa reunião, como é que ele está no outro dia cedo na fábrica? Então, quando eu entendo com clareza o papel... Você imagina que loucura? Quando eu entendo com clareza o papel do meu sócio, o meu papel, eu paro de cobrar ele pela minha perspectiva e passo a acompanhá-lo pela perspectiva daquilo que ele faz, que é diferente da minha. E aí tudo dá certo. Cara, incrível, porque essa é uma realidade que as pessoas, principalmente aqueles que estão começando agora, que tem um sócio, acaba visualizando mais pela questão, cara, ele não faz o mesmo que eu faço, não faz na mesma proporção. Então, como que eu vou dividir o dinheiro e tal? Cara, qual é o conselho que você pode dar? Você chegou hoje a ter esse grupo de empresas, e você falou quando você saiu da periferia e tal. Falando dos tempos de hoje, agora, pessoas que estão lá na periferia, digamos você naquele tempo lá atrás, qual o conselho que você daria para uma pessoa no tempo de hoje, tá? Vivendo essa tecnologia que a gente está vivendo, tudo mais, Instagram, por aí vai, tudo isso que vem para potencializar, né, o seu negócio. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que quer começar agora? Legal. Vamos dizer, um jovem lá da periferia que quer viver de alguma coisa e, cara, como que eu faço para, de repente, daqui 10 anos, 15 anos... Estar bem. É isso aí. Regis, tem uma coisa que eu falo, é incrível. E assim, abaixa o mimimi mesmo, sabe? Cara, eu sou negro. Eu venho da periferia. Meus pais, semi-analfabetos. Mas isso nunca me impediu de chegar onde eu quis chegar.
Isso nunca me impediu de alcançar o que eu queria, onde eu quis alcançar. Eu vejo hoje muito jovem, da periferia mesmo, ele olha e fala assim, mas olha a minha situação. Mas eu não tenho oportunidades. Vitimismo. Mas é porque eu sou isso. Mas é porque eu sou isso. Cara, deixa eu falar pra você. Se eu tivesse parado pra olhar todas as limitações que a vida tinha me colocado, cara, talvez hoje eu tava preso, tava morto, ou tava fazendo qualquer outra coisa menos empresário num grupo de tantas empresas e ajudando tantas pessoas. Eu penso e eu entendo, e a grande dica, a grande sugestão é, cara, você tá numa situação de pouco privilégio, falta privilégio, cara, fecha os olhos para isso, olha para frente, acessa aquilo que já está pronto. A gente costuma dizer isso, né? Cara, o que eu tenho hoje já existia e já era para mim. Tava no céu, tava planejado. Deus preparou tudo para mim. Só que eu tive que acessar. Então, quando eu largo, eu abandono o vitimismo e eu vou em busca dos meus sonhos e eu dou os passos necessários para acessar aquilo que Deus me prometeu, não tem como eu não ser próspero. Então, a prosperidade ela é uma coisa que depende só de mim. Claro, com a vontade de Deus, você entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, você começa a agir naquela direção. Se eu posso dar uma dica hoje, fecha os olhos para tudo que te disseram que é limitação para você, o lugar que você mora, o dinheiro que os seus pais têm, a educação que seu pai te deu, sua cor de pele, todas as suas condições, e olha de fato para aquilo que Deus quer fazer por você. Cara, quando eu tenho essa convicção do que Deus preparou para mim, é muito mais fácil eu caminhar nessa direção e abandonar todo o vitimismo, porque nesse momento eu me reconheço como filho amado de Deus. Cara, e como filho amado de Deus, nenhum pai quer dar para o filho, ou quer dar pouco, ou não quer dar para o filho. Todo pai quer que o filho acesse o melhor, o maior, a quantidade, sabe? Em grandes proporções, em largas proporções. Então, para mim, é muito sobre isso. Cara, o que Deus reservou para mim? O que Deus sonhou para mim? É sobre isso que eu quero acessar também. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Porque quando eu sonho os sonhos de Deus, inclusive, fica mais fácil de acessar. Por quê? Porque eu uno o meu pensamento ao dele, eu uno os meus sonhos ao dele, e aí basta ação. E essa ação não é dele, é minha. Porque ele compete disponibilizar. Se ele já disponibilizou, sou eu quem tem que acessar. Né? Então, independente do lugar que você mora, do estudo que você teve... eu fiz escola pública a vida toda, irmão. Vida toda. E não fiz escola pública depois da faculdade. Na faculdade foi paga, porque não dava pra fazer pública. Então, assim, quando você olha para essa realidade, basta você entender que, cara, Deus, como meu pai, ele quer o melhor para mim, e ele querendo o melhor para mim, eu, como um bom filho, vou trabalhar e vou fazer por tudo para dar orgulho pro meu pai. Como é que eu faço isso? Acessando aquilo que ele já deixou pronto. É tão incrível quando você fala isso aí, porque as pessoas têm aquela mentalidade, às vezes, de falar, não, se for de Deus vai dar certo. Aí eu costumo dizer o seguinte, cara, é de Deus e nem sempre vai dar certo. Exatamente. Entende? Porque existe entre... Eu costumo fazer muito uma comparação entre Egito e a Terra Prometida, né? Ou seja, o Egito é o lugar, digamos assim, o Egito é o estado atual, a Terra Prometida é o estado desejado. Só que entre esses dois lugares existe um deserto, né? E no deserto nem sempre as coisas vão ir bem. Exatamente. Né? Então existe uma jornada. O deserto é o tempo de preparação. Pronto, né? Justamente. Então, olha que interessante. A tua história é incrível porque... né, você, digamos assim, podemos fazer essa comparação, Egito é Terra Prometida, mas você passou por um deserto, você teve que passar por um processo, por uma jornada. E nem tudo deu certo para você, nem correto? Exatamente. E continua, nem tudo tá dando certo hoje também. E tá tudo bem. E aí, a clareza da identidade, né? Quando você tem clareza sobre a sua identidade, sobre onde você quer chegar. Eu tenho falado muito isso pros nossos mentorados, Regi. O grande problema é que as pessoas ficam pelo meio do caminho, na maioria das vezes, é porque elas não têm clareza de qual é o caminho que elas têm que fazer e o quanto de percurso ainda falta para chegar. Vamos lá. Eu tenho convicção. O lugar que eu quero estar, quanto mentor, quanto palestrante, quanto a pessoa que transforma a vida de outras pessoas, quanto produtor de conteúdo, quanto propósito, ninguém que eu conheço que é bem sucedido fazendo isso hoje trabalhou menos que 6 anos arduamente. De manhã, de tarde e de noite. É uma base. Produzindo. Cara,
que não tem resultado que eu entregue com 2 anos que vai me fazer achar que eu tô pronto. Por quê? Porque, cara, os caras que são a minha referência, os caras que eu modelo, os caras que eu vejo e falo, puxa, eu quero ser como esse cara, eu quero acessar como esse cara acessou, eu quero ter o resultado que esse cara teve, no mínimo 6 anos. Ó, Isso me faz não parar. pronto. Isso me faz não parar. Por quê? Porque hoje, vou te dar um exemplo, vindo pra cá. É o tempo de uma faculdade. Cara, o tempo de uma faculdade. Vindo pra cá, Regis, hoje, nós fechamos duas mentorias individuais, 2 boas mentorias individuais, que aos olhos de muitas pessoas você pode olhar e falar assim, cara, financeiramente, uau, que incrível. É incrível mesmo. Um bom ticket, uma boa receita, pessoas boas, que eu sei que eu vou poder agregar muito na vida deles, eles vão agregar a minha vida. Cara, muito feliz. Mas na hora que eu olho, é muito legal. Mas isso tá tão longe de onde eu quero chegar que, cara, eu não posso parar aqui. Yes. Isso só deve servir de combustível para eu entender que eu preciso continuar caminhando, continuar andando, e eu só posso olhar para isso, comemorar, pequenas vitórias, comemorar sempre, gratidão a Deus, bater o joelho no chão e agradecer por mais um dia, por mais uma conquista, por mais uma vitória, mas eu preciso olhar para isso entendendo que, cara, o meu alvo ainda está lá na frente e isso aqui só é mais um aprendizado para aquilo que para onde eu vou chegar. Uau. Nesse momento, eu não me permito parar. Pronto. Nesse momento, eu não me permito falar, puxa, tá legal, tô satisfeito. Não. Nesse momento eu olho e falo assim, está dando certo, vamos apertar ainda mais o passo. Tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho pela frente. Cara. Então isso é você ter clareza de onde você quer chegar, né, meu irmão? E é tão importante você falar isso, a pessoa já ter essa mentalidade de que uma base precisa ser formada. Né? Igual eu trabalho com construção, e se tem uma coisa que eu amo de paixão, é a fundação de uma casa. Fantástico. Cara, ninguém vê quando tá a casa completa, ninguém consegue enxergar. As casas dos Estados Unidos tem basement, né? Principalmente no meu estado, na Flórida não tem, mas eu amo o basement. É o lugar que quem tá de fora ninguém vê a profundeza que ele é, mas é aquela fundação que sustenta toda aquela estrutura em cima. Só que as pessoas elas querem uma visibilidade sem construir uma fundação. É isso aí. E esses 6 anos, né, é literalmente uma construção que precisa ser fundamentada ano após ano, com foco, com determinação. Então, assim, crescer para baixo, quase ninguém quer. Ninguém quer, exatamente. Porque ninguém vê. Entende? Então, assim, eu costumo dizer, lá para algumas pessoas que caminham comigo, eu costumo dizer o seguinte, cara, para algo dar certo, primeiro vai dar errado. É isso aí. Antes mesmo da piora. Então, a minha matemática, na minha cabeça, já é totalmente preparada o seguinte, qualquer coisa que eu começar hoje, eu estou preparado para dar errado. É isso aí, perfeito. Porque nem tudo vai dar certo. Só que existe uma palavra que eu amo, cara, essa palavra aqui, você precisa até escrever um livro, vou falar você. O poder da resiliência, cara. Perfeito. Por quê? Por que eu falo isso? Porque casa muito com você, porque você teve muita resiliência para chegar até onde você chegou. E, cara, as pessoas esquecem o poder desta palavra quando ela é praticada. Que no meio do processo, as coisas vão dar errado, nem sempre vai dar certo. Você me dá um gancho. Você sabe por que o relacional é tão poderoso? Que é o tema que eu falo? Porque para você... Eu costumo dizer o seguinte, para você gerar negócio de alto valor, você precisa gerar confiança. Ok. Você precisa primeiro se relacionar. Quando você se relaciona, você ganha intimidade. Quando você ganha intimidade, você ganha confiança. Certo? Então, só que você não sai do conhecer uma pessoa hoje e amanhã ganha a confiança dela. E é onde as pessoas erram, e é onde eu tenho falado muito e tenho ajudado muitas pessoas a entender melhor o network. A gente anda nesse ambiente de network, nós sabemos o poder que tem, né, Regis? O problema é que as pessoas conhecem alguém hoje e amanhã elas querem apresentar o produto dela e fazer negócio. Pronto. Cara, meu Deus. No relacional, isso não vai acontecer. Você conhece hoje, amanhã você serve. Depois de amanhã você serve, depois você serve, depois você serve. Aí eu tenho na minha regra de relacionamento, no 4º passo, eu presenteio. Eu dou um presente. Nesse momento é um momento ainda de mais vínculo. Por quê? Porque o presente ele não precisa ser caro, mas ele tem que ser assertivo, ele tem que ser direcionado, ele tem que ir de acordo com o coração da pessoa. Tem que ser sniper. E você só vai conseguir ser sniper no presente se você se relaciona, se você conhece, entendeu? E aí você fecha esse ciclo. E só depois disso, lá na frente, e dentro da minha régua de relacionamento, dá 35 dias para você pedir
a primeira reunião para você apresentar algum produto ou serviço. Legal. Então você não sai vendendo do primeiro dia. Você só pede uma reunião de venda. Com 35 dias depois você conhece a pessoa. Uau. Do primeiro dia ao 35º dia você serve. O comum é que com 15 a 20 dias a outra pessoa que você está servindo, você serve tanto que ela fica incomodada. Uhum. Eu falo, ela fica constrangida e ela quer saber como é que ela te serve antes. Ela fala, cara, mas o que você faz? Deixa eu entender mais seu negócio. Por quê? Porque o empresário, ele tá tão carente, ele é tão carente por ele ter que ser resiliente o tempo todo, tudo isso para voltar na resiliência. Ele é tão carente porque o tempo todo ele tem que lidar, em especial no Brasil, ele precisa lidar com carga pesada de impostos, ele tem que lidar com uma legislação trabalhista muito pesada, que favorece sempre o colaborador, sabe, que nunca olha para a empresa, e ele tem que lidar com incertezas todos os dias, sabe, com decisões que ele precisa tomar, e ele faz isso tudo sozinho. E ao passo que ele vai sendo resiliente, vai vencendo isso, ele vai se transformando numa pedra mesmo, numa rocha bruta que vai conseguindo conquistar. Só que ele também enrijece o coração. O coração dele também fica duro. Por quê? Porque ele tem que lidar com tanta coisa sozinho, que ele acha muitas vezes que ele não precisa de mais ninguém. Que só ele basta. E aí entra alguém na vida dele fazendo uma régua de relacionamento servindo. Nessa hora o coração dele quebra. O coração dele amolece. E aí ele começa a falar o seguinte, cara, todo mundo que aproxima de mim só aproxima porque quer alguma coisa. Pronto. Esse cara tá me servindo desde o primeiro dia que ele tá falando. Primeira coisa que vem na cabeça dele é, o que ele quer comigo? O que ele quer? O que ele espera? Só que na primeira vez você não pede nada, na segunda vez você não pede nada, na terceira vez você não pede nada, na quarta vez você dá um presente. E o cara fala, cara, caraca, eu vou ter que fazer alguma coisa por ele. É, constrangimento. Cara, o sentimento de débito é tão grande, está no subconsciente dele. É tão grande, mas tão grande que ele quer fazer por você. E aí sabe o que acontece? No momento oportuno, quando ele orça, quando ele gera uma negociação, ele faz uma cotação com a sua empresa, ele quer tanto te servir que ele abre o preço para você, que ele te dá a oportunidade, ele compra mais caro de você e não compra do concorrente. E nessa hora você faz negócio de alto valor. Contrato de alto valor, como eu costumo chamar. Não só contrato de alto valor, como você deixa lucro na operação. Por quê? Porque esse cara foi tão servido que ele não está mais importando se o seu produto é 10, 15, 20% mais caro. Ele quer te servir, ele quer estar com você. Por quê? Porque ele tem um nível de resiliência tão grande que o faz se tornar uma pessoa dura, e quanto mais duro ele é, mais no servir você quebra essa dureza, e quanto mais você quebra essa dureza, mais ele está disposto para poder comprar de você ao preço que você quiser vender para ele. Uau. É muito louco isso, né? Cara, mas incrível. É a verdade. Então, essa coisa da resiliência é uma realidade para o empreendedor. Eu, conhecendo o empresário americano, né, o brasileiro que está nos Estados Unidos, eu sei que é. Aqui no Brasil é a mesma coisa. E acho que é uma tendência, vai continuar sendo assim, mas também é um diferencial daquelas pessoas que aprendem a servir, como fazer negócio com esses empresários que são resilientes, cara, são duros, incrível, entendeu? Incrível. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante aqui no Brasil? Que eu amei de paixão, porque eu não estou acostumado com isso. Nos Estados Unidos eu não tenho isso lá. Eu fui numa barbearia, inclusive aqui o Roncolato. Ele me mandou para mim. Cara, quando você chega lá, irmão... O nível de cuidado... Ah, não, irmão. Eu não queria sair de lá. É o cafezinho. O que você quer tomar? Você quer um cappuccino, não sei o quê. Cara, eu falei... Cara, isso não existe... Assim, na cabeça do americano lá nos Estados Unidos, não tem isso ainda. Aí faz, cara, terminou, não, terminou, vambora, acabou o próximo e tal. Porque é o seguinte, eu creio que talvez nos Estados Unidos a necessidade por profissionais seja tamanha, né? Que as pessoas não se preocupam muito. O barbeiro lá, a mulher da manicure, não se preocupa muito com esses detalhes, entende? Cara, eu garanto que qualquer barbearia que tiver esse nível de atendimento, ninguém se preocupa em pagar o dobro, 3 vezes mais, por causa do atendimento, entende? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Cara, onde você se vê daqui 10 anos? Uau! Você sabe que para o empresário não é comum essa pergunta, né? Nós, empresários, fazemos para os colaboradores. Todo dia, mas a gente não costuma responder. Mas eu tenho com clareza. Eu quero estar trabalhando. Eu tenho 40 anos de idade. Novinho. Daqui 10 anos eu tenho 50, irmão. 50 anos eu tô produzindo demais. Quando eu pego homens, sabe, hoje, que estão próximos dos 50. Cara, eu vou pegar um Roberto Justo, que continua produzindo.
sabe? Homens mais velhos produzindo em alta escala. Um cara como Abílio Diniz, que foi até os 80 e tanto, produzindo. Ô, Regis, cara, eu tenho tanto para entregar e eu tenho tanta vontade de ajudar, de contribuir, de construir. Eu me vejo trabalhando muito ainda, muito. E trabalhar muito para mim não é prisão, não é dificuldade, não é tormento. Muito pelo contrário. Trabalhar muito para mim, cara, é prazer. Porque eu sempre trabalhei muito. Eu gosto de trabalhar muito. Não é uma coisa de, você não delega. Não. É porque eu coloco mais coisas para fazer. Eu vou pro movimento, eu vou pro jantar com cliente, eu vou pro evento com parceiro. Eu sempre vou fazer muito porque é o meu jeito de produzir. Eu gosto. Então eu me vejo produzindo muito, sim, mas me vejo desfrutando muito também. Me vejo desfrutando muito também. Você sabe que eu tenho, dentro do meu sonho grande, né, do mapa dos sonhos grandes, eu tenho um sonho que é muito grande sobre aspecto, inclusive, não só financeiro, mas de gestão. Eu tenho um sonho de ter um iate que fica lá alocado na Espanha, em Ibiza. Nossa, cara. Por quê, cara? Eu vou te explicar. Olha que loucura. Me explica isso. Por que desse sonho? Porque o iate não é barato. Não. Manter o iate em Ibiza, ancorado em Ibiza, é muito mais caro. É muito mais caro. Mas a partir do momento que eu tenho condições de manter um iate ancorado em Ibiza, eu tenho que ter condições de ter uma casa em Ibiza. Eu tenho que ter condições de ir para Ibiza 3, 4 vezes por ano. Eu tenho que ter... É uma série de coisas que acompanham. Eu tenho que ter saúde para isso. Eu preciso ter mentalidade para isso. Eu preciso ter família para isso. Então, tudo precisa caminhar, precisa prosperar. Quando eu coloco um sonho tão grande, não adianta eu ter um iate, uma casa em Ibiza, se eu não tiver família para levar. Pronto, eu queria chegar nessa parte, mas você já incluiu. Como é que eu desfruto se eu não tenho com quem desfrutar? Isso. Né? Como é que eu desfruto se eu não tiver saúde para desfrutar? Então, para eu ter tudo isso, eu preciso treinar, eu preciso malhar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar das minhas coisas, as minhas empresas precisam ir bem, e eu preciso ter dinheiro para usufruir de tudo isso, sim. Mas percebe que o dinheiro é um dos quesitos, ele não é o principal. Então, daqui 10 anos, eu quero estar vivendo isso, sim, porque eu vivendo isso, eu sei que as pessoas que andam comigo estarão também vivendo essas coisas. Incrível. Agora, uma das coisas que, assim, às vezes eu tenho curiosidade para tantas outras pessoas e eu não tive coragem de perguntar. Mas para você eu vou perguntar, porque a gente tem uma intimidade maior. Como você divide as suas 24 horas? Como que é o seu dia a dia? Por exemplo, sei lá, o seu cronograma do dia. Acordei tal hora, fiz isso, fui para academia. Como que você faz? Desafiador. Mas hoje é assim, eu não abro mão de eu levar a minha filha para a escola. Todos os dias eu levo. Então, às 6 da manhã a gente está de pé. 6h30 no máximo a gente sai. Nós fazemos uma oração de casa até a escola. Ela estuda numa escola confessional. Foi uma opção nossa. Não é a escola que mais entrega sobre aspecto de conhecimento, mas é uma escola que entrega sobre aspecto de espiritualidade. Foi uma decisão que nós tomamos. Então, aí, enfim, trabalho o dia todo. À noite, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, eu tenho mentorias que eu aplico, em especial nos Estados Unidos, eu faço à noite. Porque por conta da diferença de horário, enfim. E até o fluxo de trabalho mesmo. O que eu faço? Eu tento trazer as mentorias para dentro de casa. Eu faço mentoria de casa, não faço de escritório. Por quê? Porque se eu deixar para fazer no escritório, eu vou fazer a mentoria. A mentoria geralmente é 19 horas do Brasil, 20 horas do Brasil, 21. Eu vou sair do escritório 10, 11 horas da noite. Que horas que eu chego em casa? Que horas que eu vou estar com a minha família? Então, se eu saio mais cedo e se eu vou mais cedo, esse tempo entre o horário que eu chego em casa e o horário de começar a mentoria, eu estou em casa, estou com a família. Terminou, eu estou em casa e estou com a minha família. Então, o tempo de deslocamento eu já ganhei ele antes da mentoria, antes de chegar. Então, é uma forma que eu fiz, por quê? Porque eu coloco muito essa rotina de aulas, de treinamentos e de mentorias ao longo da semana. Finais de semana, aos sábados, eu trabalho todos os sábados pela manhã, mas só. A partir do horário do almoço ali, eu tô livre, tô para casa. E aí tem um detalhe, eu não abro o WhatsApp no final de semana, Regis. Não abro. Cara, não abro o WhatsApp. Gente nisso. Não abro o WhatsApp, não. Abro o Instagram, cara, nada relacionado a trabalho, mas não abro o WhatsApp de trabalho. Por quê? Porque eu sei que qualquer horário que eu abrir vai ter uma demanda. Eu sei. E aí eu não vou conseguir não responder. Então eu prefiro fechar. As pessoas que trabalham comigo sabem que no sábado à tarde e no domingo não vão conseguir falar comigo, não vão conseguir falar, e aí na segunda-feira eu volto respondendo todo mundo que ficou do final de semana rapidamente. Porque, cara, vamos lá, vamos ser sinceros,
O que você vai responder no sábado que vai resolver no sábado à Cara, tarde, no nada. domingo? Nada! Nada vai ser resolvido ali. Meu Deus. Você só vai gerar mais uma demanda, mais um cansaço físico e mental pra você que não faz sentido. Cara, joga pra segunda-feira que vai dar na mesma. Ninguém que te mandou uma mensagem sábado, 3 horas da tarde, vai ficar irritado porque você não respondeu no sábado ou no domingo. Cara, todo mundo vai saber que ou você tava. Se você vê nos meus stories, eu sempre posto. Tô indo pra roça, tô indo pra chácara, tô indo fazer alguma coisa que geralmente é lugar onde eu prefiro não ter acesso, deixo o celular no carro e vambora. O celular é ferramenta de trabalho mesmo pra mim, não funciona diferente. Então foi a forma que eu fui achando e encontrando. Eu viajo muito. Outra forma que eu tenho tentado trazer é trazer a esposa para algumas viagens, essas viagens mais próximas, que vai e volta mais rápido. Você foi em Palmas, levou ela? Levei ela e minha filha, inclusive. Perdeu 2 dias de trabalho, nós fomos juntos. Eu fui de carro, fui no domingo, segunda-feira não estudou, na terça não estudou, voltamos na terça, quarta-feira estava lá estudando. Nós fomos juntos. Então são formas que eu tenho de trazer para perto e de tentar não deixar afastar demais, né? Porque são realidades diferentes. A minha esposa, ela tomou a decisão de cuidar da nossa família desde cedo, desde quando a minha filha nasceu. Minha filha tem 15 anos agora. Ela tomou a decisão de cuidar da nossa família, de cuidar da nossa filha. Então ela fez isso. Depois ela começou a trabalhar nas minhas empresas, mas dentro de casa, né, para não perder esse vínculo. E assim é até hoje. Assim é até hoje. É. Incrível. É. Cara, qual conselho que você daria para um empresário? Porque hoje a gente abre Instagram, tem muito conteúdo sobre sucesso. E o sucesso geralmente ele tá ligado a dinheiro, carro, essas coisas. Cara, mas qual conselho você daria para alguém que está talvez focando muito nesse sucesso material, financeiro, e perdendo a sua família, cara? Eu tenho um conselho incrível. Manda. De 19 a 21 de setembro, vai ter um evento em Maceió. Vai ter um evento em Maceió que chama Homens com Princípio. Homens com Princípio. Esse cara é o Regis, que é o fundador desse projeto. Esse é um sonho, uma inspiração que ele teve. Mas isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Porque o grande problema é que a gente está correndo tanto atrás do bem material, do dinheiro, do financeiro, que a gente esquece que para poder fazer e chegar onde nós queremos, nós precisamos chegar lá, mas precisa chegar com princípios. Não podemos esquecer que tem uma série de coisas, cara, família, trabalho, Deus, espiritualidade, que precisa ser cuidado também. Porque existe uma velha frasezinha que falava-se muito na igreja, do que todo sucesso do mundo não compensa o fracasso do lar. Não é verdade? E é não uma compensa. baita de uma verdade. E é uma baita de uma verdade. Então, se você quer, de fato, entender, cara, como é prosperar no mundo dos negócios, sem perder sua família, sem perder seu trabalho, sem perder coisas importantes para você, família, amigos, cara, você precisa estar nesse evento do dia 19 ao dia 21. 4 dias de imersão, hein? Thiago Negro, Thiago Brunet, Cacá Diniz, Regis, Bruno Avelar, eu também estarei lá. E nós estaremos concentrados nisso, né? Ensinando e trocando com as pessoas que ali estarão. São 50 homens apenas, então você corre. Se você não fez sua inscrição, corre e faz essa inscrição. Está acabando. São 50 homens apenas refletindo sobre os princípios que fizeram com que esses grandes homens de Deus do nosso tempo alcançassem sucesso financeiro, sucesso empresarial, profissional e familiar, sem ter que abandonar a sua casa, a sua família. Incrível. Assim. Agora, vamos para as perguntas finais. Qual conselho que você gostaria de ter recebido lá no começo e você não recebeu? Lá no começo que eu não recebi. Algo que você falou, cara, hoje, se eu tivesse tido aquele conselho assim... Regis, você sabe que lá no início eu dependi muito pouco dos outros, porque aquilo que eu falei, cara, eu sabia que ou era eu ou era eu. Então eu fui muito eu e Deus não foi diferente. Mas com certeza, se lá atrás eu tivesse recebido um conselho do tipo, cuidado com quem você associa a sua imagem, eu teria errado menos nisso, sabe? E eu posso dizer para você que está aqui nos acompanhando no Dreamcast hoje, a associação de imagem é algo que pode corroer a sua carreira, o seu negócio, as suas empresas, a sua família. Por quê? Porque você nunca sabe de fato qual é a intenção do coração do outro. E é difícil, por mais que você pesquise sobre a vida da outra pessoa, você nunca vai conseguir chegar
aquele fiozinho que tirou ela ali do caminho, enfim. Então, a associação de imagem é uma coisa muito grave. Se eu tivesse recebido essa dica lá atrás, cuidado com quem você associa a sua imagem, eu talvez tivesse errado menos e tivesse acelerado ainda mais o meu propósito. Eu não posso reclamar, dizer que isso foi vital. Não posso. Mas eu posso dizer para você que alguns erros no meio do percurso eu teria evitado, com certeza. Qual o seu maior mentor? Meu maior mentor hoje... Yes. Cara, é clichê falar de Deus, né? Então, Deus à parte, mas eu continuo, desde 2020, modelando muito o Thiago Brunet. É mesmo? Muito. Desde 2020. Nós temos um mentor em comum, Bruno Avelar. Inclusive, o Bruno Avelar também é um cara que modela muito, que foi mentorado, né, do Brunet. Então, por isso eu fico muito tranquilo em falar sobre isso, porque eu sei que modelando o Brunet, sim, eu tô andando com o Avelar, eu tô modelando também o Brunet. Isso. Mas eu continuo vendo, em especial no Brunet hoje, o Regis, aquele homem que eu vou te dar um exemplo, fica mais fácil. Eu fui pela segunda vez no leilão do Neymar Júnior. Isso. Nas duas vezes o Brunet estava, como vários outros nomes do nosso tempo, amigos nossos, pessoas que a gente anda junto, tá junto palestrando, estavam. Mas quando você olha para o comportamento da pessoa no meio da multidão, você consegue de fato discernir quem é quem. E o Brunet é o cara que, pode estar tocando funk aqui do lado, pode ter influencer seminua do lado de cá, ele continua sendo o cara de família, cara espiritual e de oração, que ele incrível, fala, não é? ele continua. Comportamento. Cara, impressionante. Esse último, agora eu tive ainda a oportunidade, a gente esteve mais próximo ainda, e eu ficava aqui só olhando, cara, enquanto tinha um alvoroço em volta, ele estava aqui, sempre com filho. Postura, né? Sempre com filho. Você vai perceber que ele nunca está num ambiente perigoso, sozinho. Ou ele tá com a Janine junto, ou ele tá com um dos filhos. Ou a Júlia, o Joaquim, ou o José. Naquela oportunidade ele tava com a Júlia e o José, se não me engano. E olhar para o comportamento dele, perceber que ele é o mesmo cara que fala na internet, que tá vivendo ali, é muito legal. Isso me reforça e talvez por isso eu ainda não virei essa chave do mentor, porque eu continuo olhando e falando, cara, eu ainda tenho muito que aprender com esse cara. Uau, incrível. Agora uma pergunta aqui bem interessante. Se você pudesse escolher no mundo inteiro 3 pessoas para jantar, só você e essas 3 pessoas, quais seriam essas pessoas? Qualquer pessoa no mundo inteiro. No mundo inteiro, 3 pessoas para jantar. Cara, que loucura isso, hein? Que loucura. Eu levaria uma referência espiritual, sem sombra de dúvidas. Eu sou católico. Eu costumo brincar sobre católico de verdade, que pratica, que tá lá junto, que ora em línguas. Católico ora em línguas também, tá? Tem essa loucura aí. Eu que ora em línguas e tal. Então eu levaria o Papa, né? O Papa, porque ele é para nós uma grande referência espiritual, a maior referência espiritual, sim. Falando de homem de negócios hoje no mundo, sem sombra de dúvidas, ouvir o Elon Musk não é nada ruim, por conta de mentalidade, e eu escolheria uma pessoa pobre mesmo, financeiramente, que não teve acesso, que não teve condições, nunca teria condições de estar numa mesa como aquela. Uau. Por quê? Porque eu disse isso, eu falo isso sempre nos meus conteúdos. Você vai ver, recentemente eu falei, como eu escolho as pessoas para me conectar? Eu posso aprender com essas pessoas? Se eu não puder aprender com elas, não faz sentido me conectar. Não faz sentido, porque o próximo passo, depois que eu aprendo, eu quero servir. Eu quero servir essa pessoa. Então, enfim, imagina que uma referência espiritual, uma referência no mundo dos negócios e uma pessoa que não pode me dar nada em troca. Eu tenho muito para aprender com os 3. Espiritualmente, cara, incrível, negócio. Incrível. Claro. Imagina essa criança, o comportamento dela nessa mesa, como seria. De uma pessoa, e às vezes minha primeira pessoa na cabeça que vem é uma criança, mas pode ser um adolescente, pode ser um adulto. Como é que seria o comportamento? Quanto eu posso aprender a partir da dor, a partir da dificuldade, a partir às vezes da insegurança dela de estar ali. Então eu acho que sim, levaria uma pessoa que não pudesse fazer nada em troca, nada para mim de volta. Sabe, que talvez a única coisa que ela pudesse fazer é uma oração. Quem sabe, sei lá, agradecer, torcer, chorar, mas poder proporcionar isso para alguém de uma forma que eu não
pudesse receber em troca. Porque as pessoas, mais uma vez, eu falei isso já nesse podcast, as pessoas confundem intencionalidade com interesseiro. É verdade. Cara, quando eu faço isso, a minha intenção é o quê? É servir essa pessoa verdadeiramente. Porque ela não pode fazer nada por mim. Agora, eu tenho convicção de uma coisa, Regis. Coloca na tua cabeça, eu sei que você vive isso. E para as pessoas que nos acompanham aqui nesse podcast. Quando você serve alguém de forma verdadeira, espontânea, natural, mais intencional, não tem como você não receber em troca. Não Cara, tem como. incrível. Não tem como. É a lei da semeadura. Cara, a lei da semeadura, não tem como. Vai vir de algum lugar. Alguém que viu você fazendo o bem para alguém que não pode retribuir vai querer fazer o bem por você. Com Na pior das certeza. hipóteses. Que bem? Qualquer bem. Então você sempre vai receber em troca. Sem contar, e esse é um dos aprendizados meus lá de 2021 da Wisdom que eu fiz com o Brunet. Cara, você pode até esquecer do bem que você fez para as pessoas, mas Deus nunca mais esquece. Deus jamais esquece. Então, às vezes, um bem que você faz para uma pessoa como esse parece uma coisa simples, mas para aquela pessoa pode ser tão grande, mas tão grande, que é você fazendo para Deus. Uau. Cara, é você fazendo para Deus. E isso pode parecer para você algo corriqueiro e normal, mas Deus vai querer te retribuir de alguma forma, mais cedo ou mais tarde. Perfeito, meu querido. Cara, incrível. Infelizmente, cara, aqui parece que passou só 10 minutos, né? Olha lá, que é isso? Que é isso? Olha, eu trouxe para você uma lembrancinha. Uau, adoro. Uma lembrancinha que tá aí. Eu queria pedir o nosso querido amigo para pegar aí uma lembrancinha que tem o nome dele. Eu posso te contar uma coisa? Pode. Agora eu vou forçar mais ainda a Pode decisão falar. dele. Rodrigo é um cara que tá vindo aí com esse presente nas mãos. Ele é um cara que a gente anda junto há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Lá na periferia onde eu morava, ele também morava. Caraca. E hoje Isso é a gente, raridade, hein? E a gente caminha juntos desde sempre. Ele sempre fez todas as minhas fotos profissionais, Olha. sempre fez minhas marcas, todo o material. Agora, mais recentemente, a gente se conectou intencionalmente. Hoje, Chega aí, Rodrigo. oficialmente, a gente fez uma proposta para o Rodrigo virar nosso sócio. É mesmo? É isso aí. Dos nossos Rodrigo, negócios. parabéns, Oficialmente. gente. Agora, ou ele aceita ou ele aceita. Tá enrolado. Aceita, né? Tá gravado que é difícil. Oficialmente. Tá gravado oficialmente. Meu querido, eu gosto de coisas Obrigado. personalizadas. Que benção. Isso aqui é simplesmente uma lembrancinha para você. delícia. Isso aqui é pelo carinho que nós temos por você, não somente eu, Claro. mas o Dreamcast não é composto somente por mim e por minha esposa, mas também pelo meu sócio Joab e sua esposa Laiane. E eu fiz questão de... Incrível! Tá? Quero deixar gravado aqui para vocês que estão em casa. isso, Receba das nossas mãos do Dreamcast. Aqui, ó, tá meu nome aqui, gente. Obrigado, Só que eu Posso espero que abrir você aqui? utilize com sabedoria, viu? Com Juízo. responsabilidade. Juízo. Juízo, Que é isso, irmão? Olha isso, gente. Olha isso aí, Rodrigão. Que é isso, turma? Olha, tá marcada essa mensagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Essa é uma forma de demonstrar a você o efeito que essa mensagem tem na sua vida através de uma matéria-prima simbólica, Incrível. uma faca. Não sei se você gosta de churrasco, né? Rapaz. Ah, Olha aí. Tá Olha, bom, ela tem, veio a, adornada tem aqui, aí ó. a bainha, né? Que isso, ó. Essa coisa maravilhosa. Isso, gente. Espero que você goste. É uma lembrancinha Tá demais, nossa né? do Dreamcast para você, tá Deus bom? abençoe demais. Agora, o conselho que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, para a gente finalizar esse Dreamcast, nosso podcast, ele fala sobre sonhos e propósitos, tá? Como você pode ver, todo mundo tem um sonho. Inclusive, antes de você dar esse conselho, eu queria pedir para você dizer qual o seu maior sonho. O maior sonho. Você sabe que eu tenho me inspirado hoje também numa pessoa aqui no Brasil, que eu tenho visto o trabalho dele muito forte, e dentro desse trabalho que ele faz, ele sempre foi um cara que aglutinou, trouxe muitas pessoas. Ele começou dentro de um ambiente próprio, e desse ambiente próprio ele foi levando seu propósito, sua comunicação para mais e mais lugares. Isso. Eu estou verdadeiramente inclinado a um sonho sem sombra de dúvidas, ter um ambiente para poder fazer os nossos treinamentos, as nossas formações, ensinar as pessoas.
Hoje eu tenho conseguido levar para dentro das empresas os meus mentorados, né? Geralmente conhecimento de empresa high ticket, dando mentoria dentro de um mentorado para outro, dentro das próprias empresas. Então, mas ter o nosso ambiente próprio, eu penso que é um sonho gostoso vai ser bom realizar. É um sonho grande porque a gente consegue reunir um número muito grande de pessoas hoje, graças a Deus, mas é um trabalho para a gente tá aí pela frente, né? Incrível. E aquele conselho básico? O conselho básico, não pode desistir dos seus sonhos, né? Aê! Jamais desista. É clichê, mas jamais desista dos seus sonhos, porque embora seja realmente muito básico, mas o que a gente vê de pessoas ficando pelo caminho, porque deixam ou matam os seus sonhos, deixam de acreditar que é possível, ou esquece formação, treinamento, conselhos que recebeu, às vezes lá dos pais, dos seus primeiros pastores, dos seus primeiros orientadores espirituais, e vai se perdendo, esquecendo. Então, as pessoas têm desistido porque elas têm matado mesmo os seus sonhos. Então, não desistir dos seus sonhos é de fato uma orientação, é um conselho, porque muita gente boa ficou pelo caminho, porque desistiu dos seus sonhos. Incrível. É verdade? Obrigado, meu amigo. Obrigado, Deus abençoe. Eu quero dizer para honra. você que nos acompanhou até aqui, não se esqueçam, tá, de compartilhar esse episódio incrível, que com certeza vai agregar muito na vida de muitas outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, ativa as notificações para que você possa receber conteúdos como esse e muito mais que estão por vir. Estamos aqui com o nosso querido Thiago Kennisclay. É isso aí. E se você vai compartilhar, me marca, por favor. Eu prometo repostar você. Olha isso, gente. Thiago Kennisclay, nós esquecemos de falar que é escritor. Escritor do livro Trilha dos Milhões. Estamos aí com a nossa segunda obra agora, em fase de acabamento. Muito possivelmente a gente deve lançar na nossa imersão Rei. A gente faz uma imersão uma vez por ano, aqui em Goiânia. A nossa imersão esse ano está para o dia 9 e 10 de novembro. A gente está buscando, devemos reunir em torno de 600 pessoas, com bons nomes também do empreendedorismo. E nessa imersão a gente lança a nossa segunda obra, se Deus quiser. O método Como Ser Estratégico no Relacionamento. Importante. É isso aí, queridos. Deus abençoe você e até mais. O Dreamcast agradece a sua atenção até aqui. Um beijão e tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.